texto de Salmo 46, vamos começar com o Salmo 46, tá? Bom dia, meninas do YouTube, que Deus abençoe a sua vida. Somos da Igreja Comunidade das Nações, estamos ali debaixo da autoridade do nosso Bispo JB, da Bispa Dice. Quero agradecer você que tem acompanhado a devocional, que Deus abençoe sua casa, sua família, que você seja fortalecida no dia de hoje. O texto aqui da nossa devocional, o título é O Dia do Julgamento. E nós iremos começar essa nossa devocional com a leitura do Salmo 46. Então, ele foi escrito hoje pelo nosso bispo, JB, e no Salmo 46 será os 3 primeiros versículos, tá? Eu já abri aqui e diz assim: Deus é o nosso abrigo seguro e esconderijo, sempre pronto a nos socorrer. Por isso, ficamos destemidos diante do desfiladeiro da morte e corajosos diante do mar tempestuoso e do terremoto, diante do ímpeto e do bramido dos oceanos e dos tremores que abalam as montanhas. O Deus que lutou com Jacó luta por nós. O Senhor dos exércitos de anjos nos protege. Nós vamos parar por aqui e depois você pode continuar a leitura aqui do Salmo 46. Então, o versículo que fica é: o Deus que lutou com Jacó também é o Senhor dos exércitos de anjo, que também nos protege. Ele é o nosso abrigo e o nosso esconderijo. Vamos orar? Senhor, nessa manhã nós queremos consagrar esse momento de devocional ao Senhor. Queremos te pedir, Senhor, esse momento é teu. Fala conosco. Te pedimos, Espírito Santo, nos conduz na interpretação da tua palavra. Nós queremos sair daqui, Senhor, fortalecidas e com a certeza no nosso coração que o Senhor é o Deus do exército. O Senhor é aquele que luta as nossas batalhas. Obrigada, Senhor, porque nós não estamos sozinhas. Muito pelo contrário, aquilo que nós chamamos de nossa batalha, de nossa guerra, é o Senhor que tem pelejado por nós. E nós cremos que muito em breve o Senhor vai nos entregar a vitória nas nossas mãos. E aqueles, Senhor, que são os nossos inimigos, aquele, Senhor, que tem nos humilhado, que tem olhado para nós e tem até questionado. Essa irmã ora tanto, acorda todas as manhãs e nada tem acontecido na vida dela. Senhor, essas pessoas que têm questionado a nossa fé, em nome de Jesus, nós cremos que muito em breve elas serão envergonhadas, porque todas as nações, todos os povos, toda a nossa parentela irá ver o que Deus faz na vida de uma mulher que se posiciona e que espera com confiança pelo teu agir. Senhor, nós cremos e nós já te agradecemos que muito em breve nós iremos vir aqui testemunhar o que o Senhor fez nas nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmã de Jesus? Muito em breve. Não desanima. O salmista fala assim, ó: esperei com paciência pelo Senhor e ele ouviu o meu clamor. Espera com paciência, que muito em breve o Senhor vai entrar e vai mudar toda a sua história. O texto de hoje, que o bispo escreveu, o dia do julgamento, ele foi baseado todinho em 2 Crônicas 20. Por isso que eu queria muito que você abrisse aí na sua Bíblia esse texto. Porque aquilo que o bispo traz nesses 3 parágrafos é um resumo de 2 Crônicas 20. Então, não perca a oportunidade de você abrir e poder acompanhar. Eu vou abrir aqui para a gente poder ler. 2 Crônicas 20. Diz assim: Deus concede vitórias a Josafá.
Nós vamos ler 2 Crônicas 20 todo, para poder acompanhar. São 37 versículos, mas eu queria que você acompanhasse aí com muito carinho. Se você tem o hábito de marcar a sua Bíblia, alguns versículos, queria que você marcasse aí, tá? Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Azazon Tamar, cidade conhecida por En-Gede. Então Josafá sentiu grande medo e decidiu buscar o socorro do Senhor. E convocou jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahvé. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa de Yahvé, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio novo e exclamou: ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais, não és tu, Deus, que habita soberano os céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó Yahvé, não és tu que és o nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos dessa terra? Não adeste a descendência de Abraão, o qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram um santuário para Yahvé, o teu nome proclamando. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante tua presença, diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, erguemos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe, e os habitantes do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinha do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê, pois, neste momento, como estão nos retribuindo, ao partirem contra nós, a fim de expulsar o teu povo da terra, que nos deste por herança. Ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem para nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer. Contudo, nossos olhos se voltam para ti. Eu vou ler mais uma vez essa última frase. Eis que não sabemos o que fazer. Contudo, os nossos olhos estão voltados para ti. E todos os homens de Judá, com suas mulheres e os seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali, em pé, buscando ao Senhor. Então aconteceu que o espírito de Yahvé, o Senhor, veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita descendente de Asaf, no meio do povo reunido em assembleia. E falou o profeta. Se você tem o hábito de marcar, marca esse versículo. E falou o profeta. Prestai atenção, todo o Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais e nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã
Descerei contra tal exército, eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos concederá. Ó Judá e Jerusalém. Marca também esse versículo 17. Não temais, pois nem vos assusteis a sair amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém, de igual modo, se prostraram perante Yahvé e começaram a louvar e a adorar ao Senhor. Os levitas, da descendência dos coatitas e dos coraitas, se ergueram para louvar com grande voz a Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: Ouvi-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém. Pode marcar essa frase aí também do versículo 20. Ouvi-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém. Crede sem sombras de dúvida em Yahvé. Crede sem sombras de dúvida em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército, revestidos de trajes sagrados, adorando e entoando. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os habitantes do monte Seir para destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir, voltaram-se uns contra os outros e lutaram até a morte de todos. Assim que os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância, lugar de onde se avista o deserto, e observaram o imenso exército inimigo, viram somente cadáveres no chão. Nenhum só guerreiro havia escapado daquele massacre. Então Josafá e os seus soldados partiram e foram saquear os cadáveres, e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, joias, roupas e objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando esses despojos de guerra, porquanto havia muito mais do que podiam carregar. No 4º dia, eles se reuniram no vale Beraá, bênção, onde louvaram a Yahvé, o Senhor. Por essa razão, até nos nossos dias, esse lugar é chamado de Vale de Bênção, ou Beraca. Mais tarde ainda, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram satisfeitos e exultantes para Jerusalém, porquanto Yahvé, o Senhor, os abençoara com plenitude de alegria. Marca essa última frase aí do versículo 27. Porquanto Yahvé, o Senhor, os abençoara com plenitude de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram na cidade de Jerusalém e se dirigiram à casa de Yahvé, ao templo do Senhor, ao som de cânticos, liras, harpas e trombetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam que Yahvé havia guerreado contra os inimigos de Israel. E o reinado de Josafá
transcorreu em tranquilidade, porquanto seu Deus lhe concedeu paz entre todas as fronteiras de sua terra. Josafá tinha 35 anos de idade, quando foi proclamado rei de Judá. Ele exerceu seu governo em Jerusalém durante 25 anos. A sua mãe se chamava Azuvá, filha de Sile. E aí eu vou parar por aqui, nesse versículo 31, e depois você pode terminar até o versículo 37. Ô, gente, a devocional ela poderia terminar agora, com essa segunda Crônicas 20. Porque aqui nós temos todas as estratégias de vencer uma guerra. E principalmente a certeza de que Deus, ele luta a minha e a sua batalha. O texto de 23 de junho fala assim: o dia do julgamento. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. 2 Crônicas 20, 17. Quando Josafá enfrentou uma vasta multidão de inimigos, a única resposta foi buscar ao Senhor. Ele proclamou jejum em toda Judá, e o povo, em humildade, se reuniu para clamar a Deus. Ali, em meio ao perigo, ouviu-se a palavra profética: não temais, nem vos assusteis. A peleja não é vossa, mas de Deus. Esse é o mistério do poder de Deus. Quando nos prostramos em oração e jejum, ele se levanta e a batalha passa a ser sua. Essa palavra nos ensina que a força para enfrentar adversidades vem da nossa posição de confiança em Deus. O inimigo precisa da sombra para agir, mas quando nos achegamos à luz divina, ele é forçado a sair das trevas e se revela. Deus age quando entregamos as nossas lutas para ele e aguardamos em descanso, pois o quebrantamento atrai a presença e o favor de Deus. Quando confiamos, não apenas a nossa fraqueza é revestida de força, mas também o Senhor age no nosso lugar, deslocando as barreiras. Neste vale do julgamento, Deus vence os inimigos para manifestar o seu domínio. A vitória começa no altar da rendição e se revela na paz inabalável que ele concede. Somos chamadas a uma batalha na qual apenas, circula essa palavra aí apenas, você que tem a devocional. Somos chamadas a uma batalha na qual apenas precisamos nos posicionar firmes na promessa de que Deus está conosco. Que linda essa devocional. Pastora Leia traz sempre algo lúdico, né, gente? Aqui eu não tenho algo lúdico, não. Pastora Leia é formada em pedagogia, então ela é bem cheia da didática, né? Eu sou formada em matemática, com especialização em estatística. O meu negócio, então, é pontos. Se a gente pudesse aqui fazer um resumo desses 3 versículos, desses 3 parágrafos, o primeiro é como a vitória começa no altar da rendição, né, Luci? Como Josafá venceu a grande batalha. Josafá era rei. Como ele venceu aquela grande batalha? Que lá no versículo 12 fala assim: nós não sabemos o que fazer. E aí, nesse primeiro parágrafo, ele fala assim, ó, ele proclamou um jejum em toda a Judá. Então, eu aprendo que a primeira arma para você guerrear uma batalha é proclamar um jejum. Quando ele fala com toda a Judá, quem é o seu povo? Quem é o povo que pode se juntar a você na sua batalha? Nós temos o discipulado da pastora Leia. Quando a gente está numa peleja, nós vamos lá no grupo do discipulado e escreve, gente, estou numa peleja, estou numa luta hoje. Essa semana nós tivemos uma das meninas do discipulado, a Laure, que foi ter neném. Ela começou o processo de parto dela no dia à noite. Ela já mandou lá no grupo, gente, minha bolsa rompeu, ore comigo. Quem é o povo que se junta a você nas suas batalhas? Eneida, eu tenho uma igreja,
eu tenho uma pastora, eu tenho um pastor, eu tenho um discipulado, eu tenho uma célula. Primeira coisa que eu aprendo, não lute sozinha a sua batalha. Assim como Josafá proclamou ali o jejum e a oração, interessante que quando ele proclama, vocês viram quem foram as pessoas que foram lá orar? Ele fala que até as crianças foram orar. Cadê o versículo? Versículo 13, todos os homens de Judá, com suas mulheres e os seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali em pé, buscando ao Senhor. Ou seja, todo o povo. Quem é o seu povo que ora com você? Eu já tive a experiência de passar por uma luta, por 1 ano e meio, sozinha, lutando uma batalha. Eu já participava do discipulado da pastora Leia, e eu já tive momentos de pedir perdão para ela, porque eu decidi passar por uma batalha pesada, sozinha. E eu vou dizer uma coisa para você, a gente até sobrevive às batalhas, enfrentando sozinha, mas o nosso corpo sente. Tudo aquilo que a nossa boca silencia, o nosso corpo vai falar. Não sei se você já assistiu aquele filme, eu acho que até o último soldado, do soldado Warren. Já viu esse filme? Eu acho que é até o último soldado o nome do filme, não é? Se você vê o final do Até o filme, último como ele homem. ter. Qual que é? Até o último homem. Até o último homem. Você até passa pela luta sozinha, mas você finaliza aquela guerra igual a foto do slogan do filme, detonada, porque eu cheguei após uma batalha que eu quis guerrear sozinha. Gente, eu tinha 5 nódulos na mama. Depois desse 1 ano e meio, por eu ter tido a ousadia de lutar sozinha, esses 5 foram para 11. 11 nódulos. Eu emagreci 10 quilos, porque eu quis lutar sozinha. E eu vou dizer uma coisa para você, você até vence, mas a peleja ela é muito grande. Então, não ande sozinha, tenha uma igreja para você estar ali lutando as suas batalhas com você. O meu esposo ficou 2 meses internado e eu tinha a igreja que orava, eu tinha um discipulado que orava. Então, eu aprendo com Josafá tenha um grupo para você proclamar jejum e oração nas suas batalhas. Segunda coisa, a arma para vencer é um jejum. A Bíblia fala que há espíritos malignos e as guerras que vão ser vencidas só com jejum e oração. Qual foi a última vez que você jejuou por essa sua batalha? Eu tenho uma grande guerra aqui, que é o inventário do meu marido. Esse ano, em setembro, vai completar 4 anos que ele faleceu. Então, já tem 3 anos que eu tenho essa peleja. E eu convoco aqui os meus 3 filhos para essa batalha. As meninas, a Cecília tem 10 e a Letícia tem 12. Elas estão nesse mês de junho com jejum de açúcar. Pensa para uma criança fazer jejum de açúcar. Fomos em festa de aniversário, elas vão, participa, traz o pedaço de bolo, tá ali na geladeira. Pedaço de bolo congelado, docinho congelado. E uma das pautas do jejum delas é pelo inventário. Que esse inventário possa finalizar. Senhor, julga a causa da nossa família. Seus filhos estão nessa batalha com você? Porque todo o povo de Judá estava aqui. No segundo parágrafo, eu aprendo que a força que nós precisamos diante da adversidade, na primeira frase, está na nossa posição de confiança. A nossa força está na posição de confiança. Eneida, eu já não tenho força nem mais para orar, porque eu já vivi esse processo. Nesse 1 ano e meio que eu passei essa luta, tinha momentos que eu não tinha força para orar. Eu rolava, chorando, de jejum, pedindo a Deus misericórdia, lá na sala. Senhor, eu não tenho nem forças mais para orar. Eu nem sei mais o que dizer. Me falta palavras para essa minha peleja. E aí, a nossa força, ela está na nossa confiança. Eneide, e aí? Eu que já não tenho mais força. Você está na melhor posição, porque a Bíblia fala assim, ó, diga ao fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte.
é na sua fraqueza. É quando te faltam as palavras para orar. É que a força de Deus se aperfeiçoa em mim e você. Porque a minha força e a sua força, ela não está na força do nosso braço. Ela está na certeza que Deus está lutando por mim e por você. E lá no finalzinho do segundo parágrafo fala assim, ó, Deus age quando entregamos as nossas lutas. Sabe quando Deus agiu por Josafá? Quando ele convocou o povo com jejum e oração. Deus age quando entregamos a nossa luta para ele. Quando Josafá reconheceu, Senhor, eu não sei como eu vou lutar. Qual é o seu direcionamento? Quando ele assumiu que não sabia como iria guerrear. Deus age quando entregamos nossas lutas para ele e aguardamos em descanso, pois o quebrantamento atrai a presença e o favor. Quando confiamos em Deus, ele age. A Bíblia fala assim, ó, esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor. E a fé é aquilo que move o coração de Deus. Sabe, todos os milagres, quando as pessoas vinham até Jesus, a resposta era sempre assim, ó, seja feita conforme a tua fé. Seja feita conforme a tua fé. Essa batalha que hoje você está lutando, como está a sua fé? Porque vai ser feita conforme a tua fé. E no último parágrafo fala assim, a vitória começa no altar de rendição e ela se revela em uma paz inabalável que ele concede. No altar da rendição é quando eu me rendo ao Senhor. Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu devo ir ou se eu devo ficar, se eu devo falar ou se eu devo silenciar. O que eu devo fazer? Você já orou pedindo ao Senhor qual é o comando que ele tem? No final dessa grande batalha que eu passei pela minha vida, por 1 ano e meio que eu comecei comentando com vocês, chegou um ponto que eu não sabia mais o que fazer. Senhor, eu já falei, eu já questionei, eu já me aquietei, eu já fui, eu já fiquei. Senhor, o que eu faço agora? E Deus falou comigo, acalmai-vos e aquietai-vos, porque você vai ver o que eu vou fazer nessa sua batalha. E eu, Senhor, eu entendo que eu vou me acalmar e eu vou me aquietar. E eu digo para você, já se passaram 5 anos dessa minha grande luta. Não sobrou nenhum dos meus inimigos. Nenhum dos meus inimigos ficaram de pé. Nenhum. Muito pelo contrário. Naquele momento, onde eu fui mais humilhada, hoje, 5 anos depois, é onde eu sou mais honrada. O que eu preciso de você nessa manhã é que você permaneça confiando no Senhor e entenda que essa batalha que você fala que é sua, não é sua, é do Senhor. E se você lutar com as armas certas, jejum, oração e louvor, você vai sair vencedora. E nessa área onde você mais está sendo humilhada, Deus vai te colocar em uma posição de grande honra. Mas a única coisa que você precisa é permanecer na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você. Essa batalha que tem um nome. Qual é o nome da sua batalha? Escreve aí. Se você está sem a devocional, escreve aí no livro de 2 Crônicas, no cantinho, qual é a sua batalha? Eu escrevi a minha aqui. Atualmente, a minha grande batalha é esse processo no judiciário. Qual é a sua batalha? Eneida, eu estou numa batalha do meu divórcio. Cada vez que eu vou lá acompanhar o meu processo, eu estou em situação de perca. Eu quero dizer para você, aquela situação dessa batalha que você acha que você está saindo como perdedora, muito pelo contrário. Você vai sair dessa batalha, é honrada. Essa situação que você acha que é um fracasso, que é um caos, é só uma situação para que você saia dela honrada, de cabeça erguida e vitoriosa. Lá no Salmo 37 fala assim, ó, aqueles inimigos que você está vendo hoje, daqui a um tempo, você vai passar e você vai olhar
e você não os verá mais. O inimigo que você está vendo hoje, se você permanecer orando, jejuando, daqui a um tempo, ele não vai mais existir. Vamos orar? Senhor, nessa manhã, obrigada, Pai. Obrigada porque nós aprendemos tanto com Josafá. Porque nessa manhã nós saímos dessa devocional com as armas corretas para lutar as nossas batalhas. E a arma é, Senhor, ter um povo para se juntar comigo nos momentos difíceis. Senhor, eu quero te pedir, essas mulheres que nessa manhã têm caminhado sozinha, ajude elas, Pai, a estar inserida em uma igreja, a ter uma irmã de oração para lutar as batalhas que elas têm juntas. Mulheres que vão se abraçar, como nós aqui, que vão interceder pelas causas. Senhor, nós aprendemos que nós precisamos estar unidas em oração. Segunda coisa que nós aprendemos com Josafá, Senhor, que nós precisamos jejuar e orar. Senhor, fala conosco nessa manhã o jejum que o Senhor quer de nós para essa batalha específica que nós temos lutado. Fala, Senhor, a cada uma dessas mulheres. Fala, Senhor, de maneira tão audível que elas não vão ter dúvidas que é a tua própria voz falando com elas. Qual é o jejum que o Senhor tem para cada uma de nós nessa manhã? Porque nós sabemos que o jejum é a arma poderosa. Senhor, aprendemos também sobre a oração. Aquele povo venceu aquele exército todo, sem sobrar nenhum inimigo, porque eles oraram. Senhor, nos ajude a sermos mulheres de oração, que dobremos, Pai, o nosso joelho no nosso quarto, fechamos a nossa porta e oramos, porque a tua palavra diz que aquela que ora em secreto, o Senhor vai honrar em público. Então, Senhor, no dia de hoje, aumenta no nosso coração a necessidade pela oração. E por último, Pai, nós aprendemos com Josafá que essa batalha que nós chamamos que é nossa, não é nossa. Nós aprendemos nessa manhã que essa peleja é do Senhor. E obrigada, Pai, porque é o Senhor que vai à nossa frente lutando as nossas guerras. Guerras que nós nem sabemos as armas, Senhor, nem podemos alcançar com a nossa mão, com a força do nosso braço. Mas obrigada porque nessa manhã nós temos a certeza de que é o Senhor que peleja por nós. Senhor, e eu quero te pedir, aquelas mulheres que as forças estão se acabando, que há anos como eu tenho apresentado uma causa diante do Senhor. Pai, renova as forças dessas mulheres no dia de hoje. Nos faz entender que a nossa força, ela vem do Senhor. E que muito em breve nós voltaremos como esse povo todo com Josafá, cantando o hino da vitória. E, Senhor, eu quero declarar que nós voltaremos também, Senhor, com todos os despojos do nosso inimigo, aquilo que foi roubado de nós, Senhor. Talvez roubaram de nós bens, direitos, Pai, casa, imóveis, veículos, roubaram também, Senhor, nossa dignidade, nossa fé, nossa alegria, nosso vigor. Eu quero declarar nessa manhã, assim como aquele povo voltou, Senhor, com os despojos dos inimigos, que eram tantos, Pai, que a tua palavra diz que eles nem conseguiam carregar. Ali havia ouro, ali havia armas, armamentos, Pai. Nós queremos declarar nessa manhã, Senhor, que nada daquilo que é nosso vai ser perdido. Senhor, se tiver mulheres aqui que perderam filhos, Pai, pela droga, ou maridos pelo alcoolismo, Pai, eu quero declarar que nenhum dos nossos vão se perder, seja bens ou pessoas, nada, Senhor, nada daquilo que leva o nosso nome vai ficar sobre o poder dos nossos inimigos. Em nome de Jesus, muito pelo contrário, o Senhor vai trazer tudo aquilo que é nosso. E vai ser tantas bênçãos, Pai, tantas bênçãos que nós iremos poder ter para nós e compartilhar com os outros. É o que eu te peço nessa manhã, que nós iremos sair daqui fortalecidas, reanimadas, porque existe um Deus que luta as nossas guerras. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que você seja fortalecida nessa manhã, porque Deus peleja comigo e com você. Você não está sozinha. Amém?
Vou encerrar a gravação aqui. Meninas do YouTube, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Uma excelente semana.